Eu queria falar um pouco do despertar do ser humano. Por que eu digo despertar do ser humano? Porque eu tenho visto muitas discussões sobre como ser um homem melhor, como ser uma mulher melhor, que nenhum homem presta, que nenhuma mulher presta. E no fundo, que a gente vê uma divisão. E a gente acaba esquecendo que é todo mundo ser humano, todo mundo quer ser feliz, quer ser amado, deseja amar sim, ao contrário do que algumas pessoas pensam, que elas próprias acham que são egoístas, ou que se veem assim, ou que as pessoas dizem que elas são assim. Todo mundo quer amar e ser amado, né? Então, assim, quando a gente divide essa questão como ser um homem melhor e como ser uma mulher melhor, é uma divisão. Então a gente precisa partir do pressuposto que todos nós somos seres humanos, que temos as nossas necessidades básicas e as menos básicas e as mais espiritualizadas. Então, nessa minha jornada, que começou com o despertar numa dinâmica de chamas gêmeas, a qual durante 3 anos eu neguei veementemente, porque como isso podia ter acontecido comigo, que quem está na jornada de chama gêmea sabe que não é fácil, né? É uma jornada difícil que testa a gente todos os dias, todos os momentos, que testa a gente nas nossas emoções, no nosso reconhecimento como ser humano, né? E não é fácil. Olhar para si não é fácil. Por isso que a gente tem o tempo todo a necessidade de julgar o outro, porque é muito mais difícil olhar para si do que fazer um julgamento superficial sobre alguém que está do teu lado. É muito mais fácil, mais cômodo e mais tudo. E quando você decide ser um ser humano melhor, você percebe que não é fácil. Dói, dói muito, nossa, como dói, porque a gente tem que olhar para as nossas questões, que aí eu vou evitar chamar de defeito ou de qualidade. Nós precisamos olhar para as nossas questões. O que é que não é dentro de mim algo que eu possa ser útil, vamos resumir assim. O que é que eu tenho dentro de mim que não é útil para mim como ser humano e o que é útil para mim como ser humano? E como eu posso melhorar o que é útil e como eu posso transformar, transmutar o que não é. Quando eu falo de utilidade, eu falo de utilidade no sentido mais amplo da palavra, né? O que é que serve para mim como ferramenta, como tijolo de construção, e o que não serve para mim, entende? E o que não serve para as pessoas que estão ao meu lado, que são uma extensão do meu ser primordial, entende? Então é isso, quando eu falo de utilidade é isso. Então assim, isso tudo é para dizer que decidir ser um ser melhor, um ser humano melhor, decidir até você chegar nessa decisão, a caminhada não é simples, né? É uma caminhada de olhar para si, para dentro de si. E é uma caminhada dolorosa, saindo daquele rótulo de que o que dói é ruim para mim, é uma caminhada dolorosa no sentido de termos que olhar para nós, dentro de nós, para o que nos compõe. E aí, olhar o que nos compõe é que dói, porque muitas vezes as coisas que nos compõem não são legais, não são legais. Eu tenho relatos de pessoas que dizem assim, eu tive que botar uma música alta e um fone de ouvido e me concentrar na música para parar de julgar as pessoas, porque eu numa caminhada, eu não podia ver nada, nem ninguém, nem um animal e nem uma planta, que eu julgava logo, eu rotulava, eu não estava caminhando prestando atenção no que eu estava fazendo, eu estava caminhando, fugindo de mim e prestando atenção no que passava na minha frente e analisando isso. Por isso que crescer dói. E é uma decisão diária que você tem de crescer, de prestar atenção no que você está fazendo e melhorar aquele conteúdo que habita dentro de você.